que a gente vai ver? Que a conduta de Pranak é uma conduta antiga, era a forma que se corrigia, que se socorria antigamente, e como a gente quer passar na prova, se perguntar na ANAC, a gente vai responder esse tipo, ou a gente vai responder desta forma. Então, uma pessoa está lá convulsionando, e o que a gente tem que fazer? Proteger a vítima contra injúrias físicas, retirando os objetos em torno que possam ferir a pessoa enquanto ela fica com a crise, ou enquanto a crise acontece. Não conter a vítima e proteger a cabeça, isso ok até, não tem problema, hoje também se faz. Colocar um lenço ou rolo de atadura entre os dentes para evitar que morda a língua. Isso hoje em dia incabível, nem pensar, só para ANAC mesmo. Proteger dos curiosos que possam ficar ao redor. Avaliar sinais vitais após o término da crise. Não se coloca nada na boca da pessoa enquanto tem convulsão. O problema da convulsão não tem nenhum problema em morder a língua. Então, esses espasmos que acontecem involuntários, essas contrações tônico-clônicas que vão em volta, também acontecem nas contrações musculares. Comprime, relaxa. Então, a pessoa pode ter, se ela tiver alguma coisa no estômago, ela pode vomitar. Se ela tiver com o reto cheio, ou seja, já está com o bolo fecal formado, com esse comprime e solta, ela pode realmente defecar. E a mesma coisa com a bexiga. Se a bexiga estiver cheia, comprime, relaxa, ela pode se urinar. Então, no caso da convulsão, o importante é colocar a pessoa de lado para que a saliva, ou até se mordeu língua, se mordeu bochecha, então o sangue da boca escorra e a pessoa não engasgue com a própria secreção. Esta é a forma correta, correta e atual de atender uma pessoa em crise convulsiva. Então, lateralizar a vítima facilitando o escoamento da saliva, proteger adequadamente contra possíveis pancadas, preservar a privacidade, após o término da crise, afrouxar as vestes e procurar saber detalhes, não introduzir nada na boca. Nesse caso, a pessoa já está no chão, então é lá que a gente vai fazer o atendimento da convulsão. Se ela estivesse sentada, é sentada mesmo, a gente não vai movimentar ninguém que esteja convulsionando, ok? Como os movimentos podem ser bastante fortes, bastante abruptos, sem querer, sem controlar, a pessoa pode também dar um soco no socorrista, porque pelo menos precisariam de 2 para transportar, se fosse o caso, e aí podem derrubar, eu recebo um soco, largo a pessoa sem querer, ela pode cair e ainda bater a cabeça e ter uma outra ocorrência pior ainda do que ela já estava. Então, a convulsão ou as convulsões acontecem por várias situações. Falei agora há pouco, quando a gente estava falando da hipertensão intracraniana, que pode acontecer uma crise convulsiva, pode acontecer uma crise convulsiva devido a tumor cerebral. Hoje em dia sabe-se que existem convulsões pré-parada cardíaca, então a pessoa começa a ter convulsões, de repente ela cai em inconsciência, e aí quando a gente vai fazer a checagem de dados vitais, observa que não tem respiração, não tem pulso, não tem sinais de circulação, e automaticamente a gente precisa fazer o atendimento da RCP. Também tem com pessoas que convulsionam por problemas, por uma hipoglicemia severa, por crise nervosa, então tem vários motivos que se levam à convulsão, isso é um dado importante. Segundo dado, a gente não é por falta de interesse, mas não interessa agora qual é o motivo da convulsão, interessa atender adequadamente. É uma ocorrência que tem muitos mitos. É forte ver uma pessoa convulsionando, porque ela se debate bastante, né? Quando ela fica com o olho aberto, ela pode ficar com aquele olhar vago, parado, e as pupilas dilatam. As glândulas salivares, assim como a gente falou, que acontece contração e relaxamento, tanto do estômago, que a pessoa pode vir a vomitar, do reto que pode defecar e da bexiga que pode urinar, também acontece essa aperta e relaxa das glândulas salivares, e ela saliva muito. Como ela saliva e continua respirando, muitas vezes ela produz um sinal, né, um som, tipo... E era essa a ideia que as pessoas tinham escutando este som. Muitos acham que é a língua que enrola, engasga, enfim, isso são mitos. O que a gente tem que fazer, como mostra na figura, colocar a pessoa de lado, em apoios aonde não
atrapalhe também a coluna da pessoa, tá certo? E aí, a gente vê aqui na figura, inclusive, que tá em cima do braço mesmo. Então, assim, é pôr de lado da forma melhor que a gente conseguir, apoiando no osso, então, do quadril e no osso do ombro, olhando aqui a figura novamente. Então, apoia no osso do quadril, no osso do ombro, porque é uma forma que a gente mantém a coluna sem fazer algum tipo de torção, independente se é em cima do braço. Entre ter um braço ferido e uma asfixia por saliva ou até por sangue da língua e da bochecha, o braço ferido a gente consegue resolver depois. A asfixia muitas vezes pode levar a óbito. Então é pôr de lado e tudo mais. Após o término da crise, também a gente vai conversar com a pessoa, se apresentar, falar seu nome, pergunta o nome dela, bastante cuidado com o emocional dela. Então se ela urinou, se ela defecou, normal, então não precisa falar, eu vi, você fez xixi. Então deixa, se a pessoa fala, nossa, eu tô toda urinada, não, fica tranquilo, aí se você tiver alguma coisa para cobrir, cubra. Muitas vezes a bordo acontece assim, para a pessoa que tem a epilepsia, então olha só, epilepsia é uma doença neurológica, grande mal ou pequeno mal, e convulsão é um sintoma. Então, convulsão qualquer pessoa pode ter sem ser epilética. E a pessoa que é epilética, ela terá crises convulsivas com maior grau, menor grau. Ela toma medicação, os médicos que acompanham a pessoa que tiver epilepsia estão indicados e são as pessoas apropriadas para dar orientação de quantas em quantas horas, qual é o tipo de remédio e fazer todo o acompanhamento que se deve com toda a enfermidade ou com toda a situação que a pessoa requer acompanhamento. Então a pessoa que é epilética, a gente sabe que existem as chamadas crises que tem uma crise premonitória, ou perdão, desculpa, sinais premonitórios. Então a pessoa percebe que ela vai convulsionar e muitas vezes ela procura se esconder até dentro do toalete para que as pessoas não vejam e não façam comentários desagradáveis. É importante lembrar que de todos os sentidos que a gente tem, a audição é a última que vai embora. Então, às vezes a pessoa tá lá, convulsionando, você conversa com ela, ela não fala contigo, mas ela escuta o que está acontecendo e os comentários que vêm ao seu redor, do tipo, ai, olha, baixou o capeta, nossa, tá babando, ih, fez xixi. Então, todos esses comentários fazem com que a pessoa fique bastante desconfortável emocionalmente. Então, é bastante importante que o tripulante ou comissário, vocês trabalharão em equipe. Então, enquanto 1 a 2 estão dando suporte, dando atendimento e o socorro, os demais estão pedindo, ok, obrigada, podem sentar, a gente sabe atender, nós temos primeiros socorros, voltem a seus assentos. Então, que vocês também façam uma distribuição e uma proteção da pessoa. Esse é o tipo de cuidado que a gente tem também com preservar a integridade da pessoa. Ok? Então, se vocês numa balada, porque a pessoa também pode convulsionar por excesso de álcool, quando a pessoa tem uma overdose por drogas, ela tem uma convulsão, então depois, de repente, de uma pancada na cabeça, pode acontecer uma convulsão. Então, se por algum motivo, antes ainda de estar numa empresa aérea, se você passar por algum evento que a pessoa esteja convulsionando, primeiro de tudo, afaste tudo que estiver próximo, veja como está a segurança do ambiente, a segurança do local, e nenhum lugar está dizendo que o socorrista deva ser suicida. O socorrista, ele é altruísta, ele pensa no bem do outro, mas ele não tem que se pôr em risco. Uma vez você avaliando que a segurança do ambiente está ok, a segurança do local está ok, a gente vai se paramentar então, inclusive, porque tem secreção. O paramentar-se não quer dizer que você tem nojo da pessoa, mas a gente sabe que tem secreção, então a gente vai colocar as luvas o mais rápido que puder, já ajoelhou ao lado da pessoa que está no chão e ombro e quadril, traz ela para o seu lado, igual a gente vai ver agora na prática, e espera que a crise cesse. Durante a convulsão, vá falando com ela, fique calma, tá tudo certo, eu estou te ajudando. O outro colega, você pede que proteja a cabeça se tiver, com a movimentação brusca com risco de bater a cabeça ao chão, e assim que a crise passar, você se apresenta e começa a fazer algumas perguntas, então, para a gente tentar entender o motivo dessa crise convulsiva. Algumas vezes a pessoa vai falar que nunca teve isso antes, e não é mentira, ela pode ter tido uma crise convulsiva por uma hipoglicemia,
E ainda por cima, por um fator nervoso que teve lá antes do voo, errou o portão de embarque, quase perdeu o voo, deixou para comer lá a bordo. Então são dois fatores que se uniram e ela pode até ter uma crise convulsiva aí sim, não era a mentira quando ela falou que nunca teve isso. Ou até naquele caso passado que a gente conversou de um tumor cerebral que ela não soubesse, essa pessoa teve esse tumor agora, ele já faz um certo tempo, ele começou a crescer, e nessa hora de aumento de volume cerebral, vai fazer o que? Uma constrição, um aperto da circulação do cérebro. O cérebro é o primeiro órgão que sente qualquer falta de oxigênio e ele pode dar várias reações. Pode ser a perda de consciência propriamente dita, que é o desmaio, que também já a gente vai ver, ou até ter algum tipo de crise convulsiva. Então a convulsão é um sintoma que ela pode ser presente tanto na epilepsia, que é a doença, que é até esperado, crises convulsivas, ou em situações que a pessoa não é epilética, mas ela pode acabar tendo alguma crise convulsiva. É bastante importante que a gente pontue esse tipo de situação. E seja um familiar, um vizinho ou amigo, até uma pessoa que você foi socorrer e até a bordo mesmo, uma vez que a pessoa, além da convulsão, depois que ela melhorou, se restabeleceu, respondeu as perguntas que a gente conversou e tudo mais, e fala que nunca teve, requer um acompanhamento, fazer pelo menos um exame, acompanhamento ao médico, especialidade neurologista, para poder investigar e entender o que aconteceu.